Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F analisando o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Hugo Souza brilha nos pênaltis e Corinthians avança à final da Copa do Brasil. O goleiro pegou 2 cobranças e colocou o timão na decisão. Vamos acompanhar aí. De volta com o Corinthians, primeiro semifinalista, ou melhor, primeiro finalista da Copa do Brasil, porque a semifinal foi do jeito que a Fiel gosta. Com sofrimento, hein, Zé Elias? E com, claro, vitória e o Corinthians avançando, então, na Copa do Brasil. Depois de perder no tempo normal para o Cruzeiro por 2-1, o Corinthians perdia por 2-0. Consegue empatar a partida, não é? 2-1, a disputa vai para os pênaltis. O Gabigol tem a chance de matar o confronto e fazer o pênalti decisivo a favor do Cruzeiro. O Hugo pega, depois o Hugo pega novamente a cobrança do Gabigol. Não, do Gabigol, e depois ele pega a cobrança do... Wallace, exato, do Wallace. E aí o Breno Bidon vai lá e faz o gol decisivo e assim classifica o Corinthians para a decisão. Foi do jeito que a Fiel gosta, Zé. Eu tô acompanhando porque a minha filha é corintiana roxa, né? Então ela fez alguns comentários ao longo das batidas de pênalti... uns comentários bem corintianos mesmo, né? Mas assim, o primeiro tempo foi todinho do Cruzeiro, né? O Corinthians entrou num sistema num 4-4-2, o Cruzeiro trouxe o Mateuzinho, né? Matheus Pereira para jogar entre os zagueiros, e aí ele criava superioridade numérica, tanto na fase de construção, né? Porque ele saía jogando e se aproximava também no meio campo. O Matheus Pereira deitou e rolou nas costas do Maicon. O Maicon não conseguia se posicionar, não conseguia acertar o posicionamento para marcá-lo, então o Matheus fazia essa bola chegar nos atacantes o tempo todo, e aí está o gol, né, do Cruzeiro. Mas antes desse gol, o Hugo tinha feito 2 grandes defesas, já praticamente uma bicicleta do Matheus Pereira e uma outra e um chute também do Caio Jorge. O Cruzeiro foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. O Arroio que tinha entrado há pouco tempo, né? Entrou no lugar do Sinisterra, né? Aí no segundo tempo o Dorival muda a forma de jogar, coloca o Ranieri, tira o Carrijo e o Martinez, que tá louco para ser expulso, né? Já estava provocando já situações já para ser expulso. Aí ele coloca o Ranieri centralizado, põe o Losango, né? Põe o Bidon, aí o segundo gol do Cruzeiro no contra-ataque. Ele coloca o Bidon pelo lado direito, o Maicon pelo lado esquerdo, o Garro centralizado, e o Garro tira essa sobra, né? O Garro passa a marcar o Mateuzinho. O Cruzeiro tem dificuldades. Essa foi a única bola praticamente no segundo tempo que o Cruzeiro conseguiu jogar e ainda no começo, fez o gol bem no tempo, comecinho, né, bem no comecinho. O Cruzeiro até a resposta vem, então, aí a resposta vem na sequência. Depois vem o gol do Bidu, mas no segundo tempo o Corinthians foi superior. Eu acho que o Cruzeiro teve a possibilidade de matar o jogo no primeiro tempo, não fez. E aí, com as mudanças técnicas e táticas, né, do Dorival, o Corinthians voltou no jogo e conseguiu a classificação nos pênaltis. Um herói de novo, né? Hugo Souza. Aí eu acho que o Cássio falhou, né? O Cássio chega, mas não consegue socar, né, Zé? Necessária para tirar essa bola. Aí o Corinthians empata, o time do Cruzeiro vai lá para trás. O Leonardo Jardim não fez nada na partida, nada. A impressão que eu tive é que ele preparou o jogo de uma maneira apenas. Uma maneira só, porque o Corinthians, no segundo tempo, com a mudança tática, o Corinthians praticamente controlou o jogo. E ele não fez nada, ele ficou assistindo o time dele tendo dificuldades, ele não substituiu ninguém, não fez nenhuma mudança, fez as mudanças praticamente no final do jogo para os jogadores baterem os pênaltis, né? E dos 3 que entraram, 1 acertou e 2 erraram. Exato, ainda tem essa história. O Wanderson acertou. O Wanderson acertou. O Wanderson bateu muito bem, né? O Gabigol mas depois errou, e o Wallace errou também, né? Hein, Pascoal? Para mim, a figura que eu tenho do jogo é que, primeiro, o jogo foi emocionante na etapa complementar. O primeiro tempo foi meio que burocrático o tempo todo, o Cruzeiro parando na defesa do Corinthians, sentando, insistindo, mas quando passava tinha o goleiro para fazer as defesas, grande atuação do goleiro do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians consegue 2 bolas na trave, né? Uma bola no travessão, outra no poste direito. Consegue implementar um jogo mais veloz. O Galo está fazendo o quê no banco de reservas? É só uma pergunta. Ele não está bem, né, Pascoal? Mas é aquele negócio, jogador bom bota desde o começo. Porque ele pode resolver o jogo para você. Mas no jogo lá em Minas não foi graças à formação com o Bidon, com o Carrijo, que deu certo? Mas a formação do Corinthians hoje, o posicionamento tático foi diferente. O Corinthians jogou com 2 volantes. O Maicon voltou para jogar com o Martinez, para deixar os 2 homens para a saída de bola pelo lado do campo. O Bidon por um lado e o Carrijo por outro. E o time do Cruzeiro, como disse o Zé, ganhou o meio campo. Sim. O Mateuzinho tomou conta do meio campo para o time do Cruzeiro.
E aí todo mundo jogou. A gente fica com a expectativa, né, de que o Corinthians pudesse entrar no jogo na etapa complementar e as alterações deram resultado para o segundo tempo, né? A pressão, a força, a marcação, a determinação, tudo isso valeu, né? Esse pênalti do Gabigol eu tenho uma dificuldade de entender, cara. Eu juro para vocês que eu tenho dificuldade de entender no momento de decisão, no momento para levar o time para uma decisão de Copa do Brasil, bater um pênalti desse jeito. Quando o Wallace correu para a bola, o Zé Elias falou aqui do meu lado, ele vai perder. Ele vai perder e ele perdeu. Sem confiança, né? Jogador sem confiança. O Wallace não está bem. Desde que voltou pro país, não conseguiu jogar bem no Cruzeiro. E como eu digo sempre, eu nunca duvido do Corinthians. O Corinthians sempre tem uma carta na manga para apresentar em jogo de matemática. Hoje a tática do Corinthians foi a mesma tática que o Dorival Júnior implementou na final do Campeonato Paulista. É que na final do Campeonato Paulista o Veiga perdeu o pênalti. Foi. Ou o goleiro Hugo pegou o pênalti. É verdade. Mas o posicionamento foi o mesmo posicionamento. A forma de jogar foi a mesma. E hoje foi com emoção até o fim e a garantia, como você falou no intervalo, já temos um vilão Já tem. e um herói. Não tem? Tá muito claro quem exerce cada papel aí Deixa eu falar uma coisinha. nessa decisão? Antes do jogo começar, eu estava conversando com o Bubu, vendo o jogo, ele falou, vai dar empate e vai decidir nos pênaltis. O Bubu falou? Falou. O mundo estava torcendo para os pênaltis. Pode ser, o corintiano e o cruzeirense será que estavam torcendo? Eu não sei, mas o duelo Hugo contra Cássio, dois verdade. especialistas. O Hugo pode, talvez até vá mesmo para a Copa do Mundo, por ser um especialista em pegar pênaltis, e ele tem mais um cartão ali de visita para mostrar pro Ancelotti, né? Eu acho que é um jogo para ele emblemático, porque ele vence nos pênaltis o goleiro que é o goleiro mais importante da história do Corinthians. O Cássio continua sendo o cara que foi decisivo na conquista da Libertadores. Ninguém esquece no Pacaembu a defesa que ele fez contra o Diego Souza. Foi o melhor do Corinthians contra o Chelsea no Mundial em 2012. Então ninguém vai apagar a história gloriosa, maravilhosa do Cássio. Só que na disputa de pênaltis, o Hugo ganhou por 2-1. No tempo normal, o Hugo não teve culpa, para mim, em nenhum dos dois gols do Cruzeiro. Como o Zé falou, o Cássio não foi bem no lance do gol que ele acaba sofrendo ali, que resulta nos pênaltis, né? Então, o Cássio, que visivelmente estava mais magro, e depois né? até tem um momento, uma sequência ali de defesas, de até uma insegurança do Cássio. Numa bola no Memphis, em uma que ele sai jogando errado. A bola embaixo que ele consegue espalmar, mas aquela bola veio cheia de efeito. Foi. Foi. Ali mas depois ele também sai jogando errado e isso gera lance pro Corinthians. Ele faz a defesa. Isso, exato. E o Cássio é uma figura... Primeiro assim, eu me identifico muito com o Cássio, ele tem um filho autista, assim como eu, ele abraçou muito essa causa, um cara que está lutando muito por isso, e ele está visivelmente mais magro, chamou a atenção, todo mundo falava sobre isso, o que o Cássio está fazendo. Muitas vezes o Cássio tinha problema no começo da temporada no Corinthians, que ele estava um pouco mais pesado, né? Até ele adquirir a melhor forma, e ele está quase tão fininho quanto o Hugo, né? Só que no tempo normal e na disputa de pênaltis, o Hugo venceu esse duelo, que era o grande chamariz para muita gente que estava imaginando. Mas e aí, o Hugo tem um herói e um vilão? O grande herói é o Hugo, né? Ele sai ali, depois, inclusive, meio como o Neto, vai deslizando de joelho para a torcida, né? Porque ele tem noção do passo que ele deu. Para mim, esse jogo, né, o confronto foi equilibrado, mas assim, o Cruzeiro tem mais time, é um time mais técnico. O Cruzeiro tem mais condições, tem mais opções. Olha o pênalti aí, Hugo. O pênalti final, né? Do Bidon, acabou ali. O Cruzeiro é um time mais técnico, é um time mais vistoso. Não é à toa que o Campeonato Brasileiro ele fica numa posição alta e o Corinthians ali numa posição baixa. Mas o Corinthians tem outras armas, outros argumentos, que no caso, fator Itaquera, a torcida não desistiu junto do time, na hora que a bola parada, que recolocou o Corinthians no jogo, por mais que as modificações do Dorival tenham dado certo, o Corinthians melhorou no segundo tempo, o 2-1 sai no lance de bola parada, né? O André Ramalho acaba ganhando aquela bola na segunda trave, Sim. O Garro vai bem na bola parada, é uma especialidade dele. E o Corinthians quase empata o jogo no tempo normal 2-2 também numa outra bola, que há um duelo aéreo vencido numa trave e a bola vem para o meio. O Bidu mete uma bicicleta ali na trave e tal. Foi o melhor momento do Corinthians no jogo. E com muita... Olha o Gabigol ali, ó. É o Gabigol? Não, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, E o Gabigol é o vilão? Gabigol é o vilão. O Gabigol, eu citei aqui,
Flamengo e Corinthians, aquela final da Copa do Brasil no Maracanã, que ele é decisivo nos pênaltis. Ele faz o dele, levanta a torcida do Flamengo Sim. e o Flamengo consegue uma virada ali, né? O Fagner teve a chance de dar o título pro Corinthians, desperdiçou a chance. E dessa vez, o Gabigol, assim como outros jogadores do Cruzeiro, entraram no final só para bater pênalti. É uma especialidade do Gabigol. Hoje ele não está com a mesma condição física, não se movimenta tanto, não faz tantos gols com bola rolando. E ele é o 5º batedor do Cruzeiro, né? O cara para fechar a série, Isso. pela experiência, qualidade dele. E ele, de fato, não tomou a melhor decisão. Ele esperou. É um duelo psicológico, né? Ele contra o goleiro, né? Ele fica esperando o goleiro dar um sinal para ele tirar para o outro lado. Isso não aconteceu. E o Hugo acabou fazendo uma defesa até com facilidade. Uhum. Depois a sequência dos pênaltis, né? E o Corinthians se classificou. Então o Gabigol talvez tenha feito seu último jogo pelo Cruzeiro. Dizem que ele pode voltar para o Santos e tal. O Leonardo Jardim também pode ter feito o último jogo dele. Ele está dando sinais de que pode sair, questão familiar, ou mudar de função. Acho que ele está meio cansado também de ser técnico. E o Corinthians tem a chance de ganhar o seu 4º título da Copa do Brasil. E para mim já é o melhor paulista da temporada. Já é? Já Tendo é. ou não o título? Tem uma discussão boa sobre o Mirassol, porque o Mirassol conseguiu muito mais do que ele imaginava. Para quem apostava que o Mirassol ia cair no Brasileiro e ele vai para a Libertadores, o time paulista... Deixa eu entender uma coisa, eu gostaria de entender. Sim. Às vezes eu tenho dificuldade de entendimento, mas eu respeito a linha de raciocínio. O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, não serve para nada. Serve para, por exemplo... Serviu para nada. Vice da Libertadores dá um bom dinheiro e leva para a Libertadores, vice do É brasileiro. que nós menosprezamos o vice. O futebol brasileiro não é desprezar, mas o vice. Então, o Corinthians, na pior das hipóteses, ele é vice da Copa do Brasil. Não, vice da Copa na pior do das Brasil. hipóteses, o Cruzeiro é vice. Sim. Ele tem um título paulista, impediu um tetracampeonato que seria inédito do maior rival. Classificou na Copa do Brasil contra o Palmeiras para ir para a Eliminou o Palmeiras, o arquirrival da Copa do Brasil, está na final, pode ser tetra. E é um time com todos os problemas que o Corinthians... Mas ele não precisa vencer a Copa do Brasil para ter esse ano melhor? Eu acho que já não, porque... Acho que não? O São Paulo não teve nenhum título nesse ano, o Santos não teve nenhum, lutou até a última rodada contra o rebaixamento, o Palmeiras, o grande rival, não teve nenhum, gastando 800 milhões em reforços. 837 milhões... O Palmeiras gastou e não ganhou nada. Sim, mas ele não gastou só para esse ano. O Corinthians, com impeachment de presidente... Mas ele não gastou, mas não acabou? Não acabou? Não, então, mas é difícil, ó. Corinthians e Palmeiras são sempre ligados na discussão. Não, eu acho... Então, mas o qual é o torcedor que termina o ano mais feliz? O corintiano ou o palmeirense? Corinthians acabou de se Vai classificar. depender da final da Copa do Brasil. Na minha opinião, depende. Eu acho que no cômputo geral nesse ano, acha, Zé? o corintiano... Eu vou tentar Não, resumir. se o Corinthians Vou tentar- levantar a taça, não tem a menor dúvida. O Claro. palmeirense vou pode tentar- gozar do corintiano esse ano? Vou tentar resumir o que o Bubu, Não, vou tentar resumir corintiano pode. o que o Bubu está dizendo. O Bubu está dizendo o seguinte: se acabar vice-campeão da Copa do Brasil e tal, ganhei o Paulista em cima do Palmeiras. Mas isso já mostra que o ano é melhor? Não, eu não acho. Eu acho, sim, acho que o Campeonato Paulista é um campeonato importante. O contexto como foi, né, a forma como o Corinthians conquistou em cima do Palmeiras, aí tem que levar em consideração tudo que o Bubu está dizendo sobre contratações, tempo de trabalho do Abel, jogadores, elenco, isso você tem que levar em consideração, isso não pode ser desprezado de maneira alguma. E logo em seguida a desclassificação para a Copa do Brasil. Né, para o Corinthians também, da forma como foi, da mobilização que o Palmeiras teve, os xingamentos que foram direcionados ao Abel muito por conta do rival. Sim, não é porque da eliminação perdeu ali, a eliminação, poderia perder para qualquer um, mas perdeu para o Corinthians. Por isso os xingamentos, por isso tudo aquilo que aconteceu. Claro. Né, além da questão política, Tem que esse tem, peso, claro. que tem Mancha e tem a Leila, né, a gente sabe disso. Mas tem um lado do arquirrival. Não tem, eu falo assim, o Da palmeirense... mesma maneira que o título paulista para o Corinthians teve um peso ainda maior por interromper a sequência do Palmeiras, por ser um título na É que casa pra do mim, Corinthians. os vices do Palmeiras, valorosos, ser vice-campeão tem o seu mérito, são muito doídos. Ação. Ele é vice do Paulista, Claro. pro maior rival, perdendo a chance de ser tetracampeão genuíno, coisa que ele nunca conseguiu na história. Agora o Palmeiras vai ganhar mais 4 seguidos para tentar a chance que ele perdeu esse ano. Ele é vice do Flamengo no Brasileiro, Sim. sendo que há poucas rodadas o Flamengo tinha uma desvantagem de 3 pontos e menos vitórias. O Palmeiras fez água nas últimas rodadas. Sim. O título esteve em algum momento encaminhado no colo do Palmeiras. Ele podia descartar uma rodada. E ele acabou fazendo
e em uma sequência de 15 pontos, só 2. O título escapou Marca aí da no seu mão dele. caderninho, Santos, Vitória e Fluminense. Foram os jogos que eliminaram o Palmeiras. E depois ele abriu mão do campeonato e mostrou o time que ia jogar. E aí perde a Libertadores, que pra mim é o segundo maior jogo entre clubes brasileiros da história. Pra mim, o maior jogo entre clubes brasileiros da história é Corinthians e Vasco em 2000, porque valia um Mundial, o primeiro Mundial organizado pela FIFA, eram 2 esquadrões aqui, o contexto histórico daquilo era muito pesado, valia um título mundial. E a final da Taça Brasil de 62 entre Santos e Botafogo, os 2 times que ganharam a Copa do Mundo para a seleção, você não tá contando? Não, tá bem abaixo Não, disso. Santos e Botafogo, logo A depois base da da Copa seleção- de 62, é menor do que Corinthians e Vasco? Taça Brasil e Mundial. O Mundial tá muito acima. O primeiro Mundial organizado tá muito acima. Eu tô falando dos 2 times que dividiam a atenção, dividiam a seleção. As finais... Era o Santos do Pelé contra o Botafogo do Garrincha. Não. Esse jogo é menor do que Vasco e Corinthians. Uma Taça Brasil, sim. Se fosse um Santos e Botafogo naquela época decidindo um Mundial, era um outro cenário. As finais brasileiras de Libertadores são maiores pra mim. Como Maior foi a do que desse ano. Santos e Botafogo? Então, pra mim, o segundo maior jogo da história entre clubes brasileiros aconteceu esse ano, Palmeiras e Flamengo. E o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu com isso a vaga na Copa Intercontinental. Sim. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar. Perdeu a vaga automática na Copa do Mundo de 2029. Põe o dinheiro aí já vai dar uns 70 milhões de tudo dólares. bem, Não, tudo bem. calma que Então, ainda pode peraí. classificar ainda. Você tá fazendo Não, essa ainda conta dá, toda. mas eu tô falando assim, o quanto que valia o jogo Palmeiras e Flamengo. Se bem que aqui tudo a gente bem. tem falado do Corinthians, Tudo a bem. minha tese é essa. Então vamos voltar pro Corinthians. Eu só queria saber, a final foi Corinthians e pra Cruzeiro. explicar A semifinal porque eu foi acho que Corinthians e o ano do Cruzeiro. Corinthians Mas é aí melhor. É o seguinte, você É tá que fazendo as não- contas até Não financeiras. dá pra falar se não tem o vamos pensar- Palmeiras no negócio. entendeu? Então, pensando só no Corinthians, o quanto de dinheiro o Corinthians perdeu quando ele é eliminado na pré-Libertadores Libertadores. e passa vergonha na Sula Sul-Americana. também. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que se Na o Copa do Corinthians... Brasil ganhando vai ganhar quanto? Mas menos do que isso. Se o Copa do Brasil é Corinthians... uma bala. É muito dinheiro. Mas se o Corinthians ganhar a 77. Copa do Brasil, aí eu não tenho a menor dúvida. 77 milhões é o valor final, né? Mas Claro. o dinheiro que já vem sendo arrecadado... Dá pra pagar o das 13º aí da turma toda, hein? como diz o Zé Elias, se não for o banco, se aparecer ninguém lá no Se não banco... aparecer ninguém. Aparecer no Dá pra banco... pagar uns transfer bans aí, tranquilo, hein? É um Corinthians tem muita esperança. Não, mas de aí poder outra fazer coisa, isso você no não final pode do usar o argumento financeiro numa disputa entre Palmeiras e Corinthians. Porque usar argumento financeiro aí é Um argumento vexatório. financeiro, pra mim, tem que ser utilizado. Não, o Palmeiras então. gastou em Mas reforços nesse caso- 837 milhões e não ganhou nenhum Não, mas título. peraí, ô Bubu. Aliás, nos últimos 2 mas, ô, anos do Bubu. Abel, o Palmeiras só ganhou um Campeonato Paulista. Ô, Bubu, Rodrigo. você quer usar o argumento financeiro para um time que deve 3 bilhões? Rodrigo, Sim. pensa Mas não aqui. dá, aí O já time O perdeu. Corinthians, com todos os problemas financeiros, administrativos, Então. políticos, ele tá tendo um ano mais feliz. Aí o corintiano isso. tá tendo um ano mais feliz do que o palmeirense. Isso, aí a discussão É isso. é esportiva, não é financeira. Financeira, Mas porque qual é a razão de o Palmeiras existir um time de mandou- futebol? O Palmeiras dispensou 11. Esportiva. Então, mas qual que é a razão de Palmeiras- existir um time de futebol? É Palmeiras pra fazer o seu contratou torcedor 11, feliz, a dispensou alegria do 8. seu torcedor. Mandou 8, dispensou 8 e contratou 11. O Palmeiras gastou esse montante para contratar esses jogadores. E deve contratar mais 3 ou 4 para a próxima temporada. Né? Só para voltar ao tema do Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro tem mais elenco, tem melhores jogadores. Você vê uma ideia, o Christian fez um bom jogo, acabou saindo. O Arroyo entrou, que é bom jogador, mas é diferente em termos de posicionamento tático. Matheus Pereira, ele jogou bem, o Matheus Pereira. Muita gente diz, em jogo decisivo ele não aparece. Ao contrário, Jogou ele bem, primeiro apareceu. tempo ele apareceu. Hoje ele jogou. Mateuzinho, entrou no lugar do Romero, que é o motorzinho do time. E ele deu conta, e muito bem. Enfim, eu acho que o Cruzeiro tem elenco. Claro que o time do Cruzeiro precisa de algumas peças para melhorar o elenco. Não sei se o Leonardo Jardim vai ficar. Ele já disse que já expressou a vontade dele para o presidente do clube, se ele vai ficar ou não, e o presidente já sabe. Ele disse que está meio que estressado com o futebol, e esse estresse passa muito pelo futebol brasileiro, pela temporada que ele viveu aqui. Ele gostaria de uma outra função, mas para outra função não sei onde que ele se enquadraria na equipe do Cruzeiro. Ponto. Passando para o Corinthians, com todos esses perrengues apontados pelo Rodrigo Bueno, que são verdadeiramente verificados na história do Corinthians, o Corinthians termina o último trimestre com o maior rombo no seu caixa da história. São 300 milhões só no último trimestre.
É o maior rombo da história de déficit do Corinthians. Ninguém ficou devendo tanto. É por isso que o Corinthians deve quase 3 bi. E como é que, Corinthians... diante de tudo isso, o que é que explica essa força dentro de campo? Pô, aí isso é na camisa, aí tem... é a torcida, Eu posso falar o que uma que coisa? explica? Vou falar um sentimento É a meu. personalidade do jogador? São alguns fatores. É. Os jogadores do Corinthians representam a camisa que eles vestem. Uhum. Isso a torcida do Corinthians não pode reclamar. Os caras dão o sangue, tomaram o segundo gol, foram buscar o resultado, eles dão o sangue em campo, eles se dão 100% em todos os jogos. Perfeito? O Corinthians tem, do meu entendimento, um treinador que é típico para a Copa, que é o caso do Dorival. É a 4ª Copa que ele vai disputar. Ele pode ser Pode campeão. falar o Filipão, né? O Filipão é o maior campeão da Copa do Brasil com 4 títulos, ele tá com 3. Ele tem 3 já, Bubu? Já tem tem 3, pelo Santos, pelo São Paulo e pelo Flamengo. Porque a gente pode fazer a conta que for, falar da parte política do Corinthians. Hoje o torcedor não tá nem aí pra isso. Não, até Esse porque... Esse tá lá na Neoquímica Arena, não é, Zé? O que eu estou tentando falar que é o que o Bubu acho que está passando meus amigos estão escrevendo exatamente tudo que o Bubu Acho que o está Corinthians dizendo. vai ficar triste no Mas Natal? não vai. Não, depende. Primeiro, Se perder a Copa do assim, Brasil, vai. Uma coisa é a nossa discussão técnica. Uhum. É o que vale, o que não vale, se gastou, se não gastou, Isso. se tem milhões, se não tem milhões. E aí é uma questão de você colocar na balança. Outra coisa é o que o pessoal lá na rua está dizendo, é o que o corintiano está falando, é o que o palmeirense sente no sentido... Provavelmente o palmeirense deve estar falando, pô, o Palmeiras podia estar nessa final de Copa do Brasil pelo time que tem, perdeu para o Corinthians. Tem tudo isso. Mas, assim, eu acho que é salutar no sentido de você ter essa discussão. O que representa o Corinthians, às vezes é difícil de você entender isso. Às vezes é muito complicado, porque vamos buscar o primeiro jogo. No primeiro jogo do Corinthians, quem era o grande favorito? Quanto que dava ali? 50-50 ou você colocava 60-40? Qual confronto? Eu coloquei 60-40 Cruzeiro era favorito. e Corinthians. É favorito, né? Você colocava aquilo ali, você colocava mais ou menos essa... Por quê? Porque o Corinthians não vinha bem, o Dorival teve que mexer nas últimas 2 partidas e colocar jogadores, fazer um revezamento, mexer na equipe toda para tentar colocar os jogadores fisicamente a postos para poder jogar esse jogo. Tanto o Yuri estava com problema de pubalgia, né? O Memphis estava com o Garro no joelho. O Garro não jogou, o Garro jogou os últimos 15 minutos. Então, assim, o Corinthians hoje melhora com a entrada desses caras, né? O segundo tempo, especialmente quando entra o Garro, quando entra o Ranieri, quando muda o sistema de jogo e o sistema de jogo que o Corinthians estava acostumado a jogar. Então, assim, tem algumas coisas que você fala... Pô, o que acontece? O que acontece, a Zé? torcida. Vamos lá, Zé. Não você que já vestiu a camisa e estava lá. O que tem de diferente, Zé? Eu acho que assim, a responsabilidade que vem na cabeça dos jogadores em relação a, pô, vamos ganhar para essa torcida, ela acaba se transformando em energia para o jogo. Essa energia, ela, fazendo a tradução, ela aumenta a capacidade de foco, a questão da concentração de não errar, você saber que o adversário é complicado, então você tem que jogar de uma forma mais dura, mais firme. Então tem uma série de coisas que tudo isso que envolve você vestir uma camisa tão pesada, não é como a do Corinthians, mas, por exemplo, se você joga com a camisa do Flamengo, Palmeiras, os times grandes conhecidos aqui no futebol brasileiro, você já coloca sabendo que você vai ter que ter tudo isso. Ô Zé, eu posso falar que nesse confronto a torcida do Corinthians fez a diferença? Fez. Pensando no Mineirão e hoje. Porque hoje no quando... Mineirão, que lindo. No Mineirão foi um espetáculo. E hoje, vamos pensar o seguinte, tá 2-0, talvez em outro estádio, na maioria dos estádios, para não dizer em todos os estádios, mas na maioria dos estádios aqui do Brasil, a torcida sente o golpe. Sim. Quando toma o 2-0. E não foi o que a torcida do Corinthians fez, pelo contrário, né, Zé? A torcida do Corinthians continua a torcer e continua sendo... Foi aquilo que ela sempre mostrou para todos, né? Se você conversar com qualquer jogador das antigas e esses jogadores de hoje, provavelmente você tem vários jogadores dizendo que a única torcida é do Corinthians. Do Corinthians ela é diferente, do Corinthians é diferente. E ela mostra isso com o passar dos anos, mas no presente também. Porque nós estamos sendo acostumados a ver os grandes times, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que são os times que sempre chegam, com as torcidas vaiando jogadores, xingando jogadores, protestando contra treinadores. E a do Corinthians você tem um protesto, aquele protesto que vai no CT, conversa, dá dura, quero falar com o elenco, que é uma coisa cultural nossa.
né, pelo legado e aquilo que é a cultura nossa dos jogadores não, do futebol brasileiro em relação ao tratamento que os dirigentes e o relacionamento que os dirigentes têm com as torcidas organizadas. Então, jamais eles vão segurar. Eu acho que teve um só, que é o Paulo Nobre, a Leila agora que brigou, mas o Paulo Nobre que freou isso daí, mas os outros todos, um dia freia, outro dia não, libera, conversa, né? Então, e a do Corinthians não, a do Corinthians sabe dessa importância. E os jogadores entendem que para você jogar no Corinthians, você tem que ter algo mais. Você não precisa ser o camisa 10 técnico, você não precisa ser um Pelé, você não precisa ser um... É lógico que é bom sempre, né, ter jogadores assim. Até porque esse time do Corinthians tem esses jogadores. Mas Não, o que o torcedor, Pelé não, né? Mas tem o jogador que o torcedor corintiano quer é a sua entrega 100%. Então, quer quando você sai do campo, você torcer tua camisa, sair um suor ali, sangue, determinação, né? E mostrar para ele que você está ali para jogar. Aquela camisa do Zé Maria, hein? Não. Aquela camisa do Zé Maria, eu acho que é isso. O Zé Maria, assim, para mim era um grande símbolo dessa raça do Corinthians, né? Dessa vontade do Corinthians, o lateral direito que sai, tem um formato de um coração, né? Com ele sangrando. Aquele tempo ele não podia jogar sangrando assim. Hoje já não pode mais. Então aquela camisa do Zé Maria, eu acho que se você nunca viu, procure na internet a camisa do Zé Maria, como é que ele sai de campo, que mostra para mim toda a raça do Corinthians. Eu acho que esse é o entendimento do treinador de como o time pode jogar e até onde o time pode jogar. Não, eu queria chegar aí, Pascoal, porque a gente... O Corinthians está na final da Copa do Brasil. Derrotado pelo Cruzeiro por 2-1 no tempo normal, o time venceu por 5-4 a disputa por pênaltis neste domingo na Neoquímica Arena. Contra o ídolo Cássio, hoje goleiro da Raposa, a torcida alvinegra viu Hugo Souza ser o herói com a defesa de 2 penalidades, uma delas de Gabigol. O Timão agora aguarda Fluminense ou Vasco na decisão do torneio. O camisa 1 do Corinthians já se mostrou decisivo em penalidades e reforçou isso neste domingo. Até então, com 8 pênaltis defendidos pelo Corinthians. Ele foi o grande nome da classificação, pois o Cruzeiro havia acertado as 4 primeiras penalidades com Matheus Pereira, Wanderson, William e Lucas Silva. Já o Timão convertera com Memphis, Garro e Vitinho, mas Yuri Alberto parou em Cássio. Quando o Gabigol foi para a marca penal, o Timão seria eliminado, caso o camisa 9 convertesse. Ele bateu fraco, no canto direito, e Hugo defendeu, para manter a equipe da casa viva. Gustavo Henrique fez o seu, levando a decisão para as alternativas, as alternadas. O Wallace mais uma vez parou no goleiro corintiano e Breno Bidon selou a classificação alvinegra. Finalista da Copa do Brasil, o Corinthians agora busca o tetracampeonato da competição. Já vencedor em 1995, 2002 e 2009. O time agora aguarda quem passar do confronto entre Fluminense e Vasco na outra semifinal. As equipes definem a vaga a partir das 20h30. Reforços badalados do Cruzeiro, mas que tem pouco espaço na equipe de Leonardo Jardim. Wallace e Gabigol entraram nos acréscimos do segundo tempo, junto com de Wanderson, quando se desenhava a disputa por penalidades. Se Wanderson acertou a sua batida, os outros 2 acabaram perdendo as cobranças em sequência, custando a eliminação da Raposa.